Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora uma videoaula sobre frações. Eu resolvi dividir em duas partes. A primeira aula, vamos ver o conceito de frações e suas propriedades. Nesse caso, as frações equivalentes, comparação de frações e tipos de frações. A segunda aula, só vamos fazer as operações com as frações. Notação de uma fração. Então, aqui nós temos uma notação de uma fração, em que este traço chama-se traço de fração. O número que fica em cima do traço de fração chama-se numerador. E aqui fica, o número que fica embaixo da fração chama-se denominador. Por exemplo, 7 sobre 8. Então, aqui o 7 é o numerador, o 8 é o denominador. Então, qual é mesmo o significado de uma fração? Então, vejam, só temos aí um círculo em que foi dividido em 4 partes. E das 4 partes, 3 delas estão sombreadas. Então, como é que será a representação fracionária deste círculo? Então, nós temos aí. Então, o numerador de uma fração vai representar a quantidade em que o todo foi dividido. Nesse caso, verifiquem no círculo. O círculo foi dividido em 4 partes iguais. Então, nosso denominador aqui será 4. E o numerador dessa fração vai representar quantas destas partes foram tomadas. Nesse caso, quantas partes estão sombreadas. Então, verifiquem só, estão sombreadas 3 partes. Então, o 3 é o nosso numerador. Então, 3/4 é a fração equivalente a este círculo. Vamos ver mais um outro exemplo. Temos aí uma barra, não sei, de sabão ou chocolate. Então, esta barra também está dividido em 6 partes. Então, nosso denominador é 6. E das 6 partes foram tomadas 2 partes. Nesse caso, foram sombreadas 2 partes. Então, o 2 é o nosso numerador. Ainda temos um exemplo, como estamos a ver aí, que também este círculo foi dividido em 8 partes. E das 8 partes, 5 partes estão sombreadas. Então, este é o numerador. Então, uma fração em que o numerador é 1 chama-se fração unitária. Estamos a dizer, se o numerador for igual a 1, então, não importa se o denominador aqui é 150, só bastou você ter um número ou uma fração em que o numerador é 1. Então, esse tipo de fração chama-se fração unitária. Estamos a dizer que fração unitária é toda fração em que o numerador é 1. Então, frações equivalentes. 2 ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma quantidade. Estamos a dizer, para obter frações equivalentes, multiplica-se ou divide-se o numerador e o denominador ao mesmo tempo. O que é isso? Vamos ver aqui, temos um exemplo aqui, 2/5. Então, como obter uma fração equivalente a 2/5? Estamos a dizer, temos que multiplicar ou dividir. Nesse caso, se for possível, dividir. Mas nessas circunstâncias não é possível, só podemos multiplicar. Por que multiplicar? Temos que multiplicar o quê? O 2 e o 5 pelo mesmo número. Vamos supor que essa fração vamos multiplicar. Vamos supor aí temos um traço de fração. Então, vamos multiplicar por 3. Então, se você multiplica em cima por 3, também embaixo deve multiplicar por 3. Então, isso vai ser igual a quê? 2 vezes 3 é igual a 6. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, estamos a dizer que 2/5 é equivalente a 6 sobre 15. Quer dizer, apesar dos números serem diferentes, mas a quantidade é a mesma. Então, sempre que você for a multiplicar 2/5 pelo mesmo número, vai ter uma fração equivalente a esta. Poderemos multiplicar, por exemplo, por 3, por 5, aí também por 5. Se você multiplica 2 vezes 5, será igual a 10. Será igual a 10. Também basta que multiplicar por 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, também 25. O 25 é uma fração equivalente a 2 sobre
5. Agora, vamos ver um outro exercício, um outro exemplo, que vai a 48 sobre 60. Nós queremos ter uma fração equivalente a 48 sobre 60. Então, nós vamos ter agora aqui dividir. Vamos ter que dividir. Então, reparem só que 48 é divisível por 2. Também 60 é divisível por 2. Como os dois números são divisíveis por 2, então essas frações podemos ter umas frações equivalentes a essa. Então, vamos dizer 48 dividido por 2 é igual a 24. Também 60 vamos dividir pelo 2, por 2 nesse caso, porque tem que ser o mesmo número. Você não pode dividir aqui por 2 e depois vir aqui dividir por 3, não. Aqui tem que ser, aqui você divide por 2, também no denominador tem que dividir por 2. Então, esta fração que nós encontramos, 24 sobre 30, também é uma fração equivalente a esta. Estamos a dizer que a quantidade é a mesma. Para além desta fração, também nós podemos ainda dividir, ter uma outra fração equivalente a esta, dividindo aqui 24 por 2, assim como 30 por 2. Então, se eu dividir 24 por 2, vai ser igual a 15, a 12, e 30 por 2 vai ser igual a 15. Então, 12 sobre 15 também é uma fração equivalente a 24 sobre 30, assim como 48 sobre 60. Para além dessa, também podemos ter uma outra fração equivalente a 12 sobre 15. Então, também dividindo por quanto? Dividindo o numerador por 3 e o denominador também dividindo por 3. Então, 12 sobre 3, 12 dividido por 3 é igual a 4 e 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, esta fração é equivalente a esta, também é equivalente a esta. Então, aqui nós temos frações equivalentes. Vejam que os números são diferentes, mas a quantidade é a mesma. Então, aí temos aí tipos de frações. Então, quais são os tipos de frações? Então, primeiro temos aquelas que são chamadas frações próprias. Quando é que nós dizemos que essa fração é própria? Quando o numerador é menor que o denominador. Então, basta você ter uma fração em que o número que fica em cima for menor que o denominador, então essa fração é própria. Por exemplo, 2 terços. 2 sobre 3. Então, veja que o numerador aqui é menor que o denominador. O numerador é 2, o denominador é 3. Então, este tipo de fração é uma fração própria. 1 meios, ou 1 sobre 2. Então, vejam também que aqui temos uma fração própria. 50 por 70. Então, aqui nós temos um conjunto de frações próprias. Estamos a dizer que uma fração, dizemos que fração é própria quando o numerador for menor que o denominador. Então, esse é o primeiro tipo de fração. O segundo tipo chama-se frações impróprias, ou seja, frações em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, por exemplo, vamos ver 7 meios, ou 7 sobre 2. Então, 7 sobre 2 é uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Então, esse tipo de fração chama-se frações impróprias, ou seja, frações impróprias. Também podemos ter um outro caso, 4 sobre 4. 4 sobre 4 também é uma fração imprópria, porque estamos aqui, quando for maior, como vem na definição, maior ou igual. Então, 4 sobre 4, estamos a dizer que 4 é igual a 4. Então, esse tipo de fração aqui é uma fração imprópria. Também podemos ter aqui um outro caso, 8 quintos. 8 sobre 5. Também esse é um caso em que nós temos aí frações impróprias. E o segundo caso, ou o terceiro caso, são frações aparentes. Então, frações impróprias que representam número natural. Então, primeiro estamos aqui, são frações impróprias, como vem na definição. São frações impróprias. Nós dizemos que uma fração é imprópria quando o numerador é maior que o denominador. Então, como é que quais são exemplos desse tipo de fração? Verifiquem só, temos aqui 10 sobre 5. 10 sobre 5 é uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador é 10 e o denominador é 5. 10 é maior que 5. Então, esse tipo de fração é imprópria. E por que vai ser aparente? É aparente porque é possível dividir.
para ter um número natural. 10 dividir por 5 é igual a 2. Então, vejam que a divisão dessa fração deu um número natural, deu um número exato, 2. Então, esse tipo de fração é uma fração aparente. Podemos ter um exemplo também, 15 terços. 15 sobre 3. Esse número natural estamos dizendo que é igual a 5. Então, uma fração dizemos que é imprópria, uma fração dizemos que é aparente quando é possível dividir e ter um resultado, ou seja, ter um número, o resultado se for um número natural, se for um número exato, então esse tipo de fração é uma fração aparente. E temos as frações mistas. As frações mistas, quando a fração é composta por um número natural e uma parte fracionária, ou seja, um número ou uma fração própria. Nós dizemos que uma fração é própria quando o numerador é menor que o denominador. Vamos ver um exemplo. Então, temos aqui 2, 1 sobre 6. Então, esse tipo de representação assim é uma fração mista. Por que mista? Porque temos aqui 2 e aqui temos esse 2 aqui é uma parte inteira e 1 sobre 2 é a parte fracionária. E vejam que essa parte aqui é uma fração imprópria, é uma fração própria. É uma fração própria. Dizemos que é própria porque o numerador é menor que o denominador. Para além disso, também é uma fração unitária, porque o numerador é 1. Então, nós já dizemos que se tivermos uma fração em que o numerador for igual a 1, então esse tipo de fração é uma fração unitária. Temos aqui também 5 e 2 oitavos. Então, este 5 é a parte inteira e 2 oitavos é a parte fracionária. Ok. Como transformar esta fração mista em uma fração imprópria? Então, qual é o critério? O critério é o seguinte: nós vamos multiplicamos 6 por 2, vamos multiplicar, e o resultado que vamos obter, vamos adicionar mais 1. Então, aí se nós fazermos esse critério, se nós fazermos isso, vamos ter uma fração imprópria. O que quer dizer isso? Estamos a dizer esse 2 sobre 6, é levar esse 2, aí 6, multiplicar por 2, isso que nós fizemos aqui, 6 vezes 2, ainda mais esse 1. E vamos manter o denominador. Então, 6 vezes 2 é igual a 12. Ainda mais 1. Então, 12 mais 1 é igual a 13. E vamos manter o denominador. Então, este tipo de fração, já dizemos que é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Então, essa como se deve transformar. Então, este vai multiplicar com este, multiplica 5 vezes, ou 8 vezes 5, e o resultado vai adicionar com 3. Então, aí nós estamos a dizer 5 por 3 é multiplicar. 5 vezes 8, ainda mais 3. Então, 5 vezes 8 dizemos que é igual a 40. 40 vamos adicionar com 3. Então, 40 mais 3 é igual a 43 sobre 8. Então, esta é a representação. Transformamos a fração mista em uma fração imprópria. Então, ainda vamos ver agora a comparação de frações. Primeira comparação, vamos ver quando as frações, ou seja, quando as frações têm o mesmo denominador. Então, quando as frações têm o mesmo denominador, a maior fração será a que tiver maior numerador. Estamos a dizer o que é comparar? É usar aqueles símbolos. Este símbolo aqui, símbolo de maior, temos aqui menor ou igual. Então, maior ou igual, assim como menor ou igual. Então, nós temos aqui 2 sobre 4 e 1 sobre 4. Então, vejam só que o denominador é o mesmo. Nós temos aqui 4 para a primeira fração e também 4 para a segunda fração. Então, qual delas é maior? Estamos a dizer que maior será a que tiver maior numerador. Então, veja que aqui o numerador é 2 e deste lado o numerador é 1. Então, a fração maior é aquela que tiver maior numerador, nesse caso 2. Então, nós estamos a dizer que maior vai ser esta fração. Então, nós temos aqui 17 sobre 13 e 21 sobre 13. Também, antes de você querer comparar, verifica os denominadores. Então, aqui estamos a dizer que o denominador deste lado é 13, também o denominador desse lado é 13. Então, como que vamos fazer? É só verificar agora nos numeradores. Então, verifique que o maior numerador é este. Então, logo, nossa fração maior será esta. Então,
este símbolo vai reparar na fração maior. Agora, vejam que aqui temos duas frações mistas. Como é que nós vamos comparar essas duas frações mistas? Também o critério é o mesmo, é multiplicar este vezes este, ainda adicionar por este. Então, vou fazer de uma única vez. 5 vezes 2 é igual a 10. 10 mais 3 é igual a 13. Então, vou escrever aqui 13. Ainda sobra 5. Então, este é o resultado desta fração. Agora, que temos aqui 5 vezes 3 é igual a 15. 15 mais 1 é igual a 16. Então, aqui também, esse lado, teremos aqui 16. 16 sobre 5. Então, vejam que nós temos aqui duas frações com o mesmo denominador. Agora, qual delas vai ser maior? Maior vai ser esta, porque tem maior... vai ser a segunda, porque tem maior numerador. Nesse caso, estamos a dizer maior é esta, mas como nós estamos a comparar aqui, então a nossa fração maior é esta. Então, é assim como nós vamos resolver, ou seja, como nós comparamos frações com o mesmo denominador. Então, é só verificar se os denominadores são iguais, apenas comparar os numeradores. Aquela que tiver maior numerador é que será a fração maior. Agora, frações com denominadores diferentes. Agora vamos dizer que frações que têm denominadores diferentes. Então, para você resolver, ou seja, para você achar, ou seja, para você comparar essas frações, é necessário transformá-las em frações equivalentes com o mesmo denominador, usando o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Vão comigo. Reparem que aqui nós temos 3 sobre 2 e 4 sobre 3. Então, veja que o denominador da primeira fração, assim como da segunda, são diferentes. Aqui nós temos 2 e este lado 3. Então, o que nós vamos fazer? Vamos achar o MMC entre 2 e 3. Como vê aqui, achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, o denominador dessa fração aqui é 2 e desta fração aqui é 3. Então, vamos ter que achar o MMC entre 2 e 3. Se você não assistiu a aula sobre o mínimo múltiplo comum, vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo. Então, como é que vamos fazer? Nós vamos achar vamos ter que decompor estes dois números ao mesmo tempo. Então, temos aqui 2, que é este, e 3, este. Então, é possível aqui dividir por 2. Dividindo por 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. E esse, como não divide por 2, vamos manter. Então, 3 só podemos dividir por 3. Dividindo por 3, vamos ter o quanto? Vamos ter 1. Então, vai ser igual a 1. Então, o que vai acontecer? O mínimo múltiplo comum deles vai ser a multiplicação desses fatores. É só multiplicar 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, o que acontece? Estamos agora, essas frações que nós temos aqui, essas duas, o denominador agora vai ser este valor que nós temos aqui, 6. Então, por exemplo, esta fração que nós temos aqui, 3, vou escrever aqui 3 sobre 2. Então, como é que vai ser essa fração para transformar em denominador 6? Então, como é que vai ser? Agora o denominador vai ser 6. Então, vou escrever aqui 6. Então, verifiquem assim. Vem comigo. Quantas vezes nós multiplicamos o 2, que é o denominador, para chegar no 6? Então, verifiquem que nós multiplicamos aqui por 2, por 3, aliás, por 3 aqui. Multiplicamos por 3, porque 2 vezes 3 é igual a 6. Se você multiplica embaixo por 3, também implica em cima multiplicar por 3. Porque se o número é o mesmo, tem que multiplicar o mesmo embaixo, assim como em cima. Então, se você multiplicou aqui por 2 para chegar no 6, também, o mesmo 3 tem que multiplicar em cima. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, estamos a dizer que 3 sobre 2 é uma fração equivalente a 9 sobre 6. Também vamos transformar esta fração em denominador 6. Então, estamos a dizer que agora vamos ter aqui 4 sobre 3. Nós queremos que o denominador agora seja 6. Seja o nosso mínimo múltiplo comum, 6. Então, quantas vezes nós multiplicamos o 3 para chegar no 6? Então, nós multiplicamos aqui por 2. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, o mesmo 2 que nós multiplicamos embaixo, também vamos ter que multiplicar o numerador. Então, aqui 4 vezes 2 é igual a 8. Então, verificam, já temos aqui as frações equivalentes. Então, entre esta fração,
Já temos aqui frações com o mesmo denominador. O denominador daqui é 6. Também o denominador desse lado aqui é o 6. Agora só falta comparar os numeradores. Aqui temos aqui 9 e 8. Então, qual delas tem maior numerador? O maior numerador é esta. Qual é esta? Essa é a primeira fração. Então, como a primeira fração é que é maior em relação a esta, logo é a fração maior. Então, vamos ver mais um exemplo. Aí temos aí, queremos comparar 7 sobre 10 e 7 sobre 12. Então, já dizemos que aqui temos denominadores diferentes. O denominador daqui é 10 e deste lado o denominador é 12. Então, o que vamos fazer? Vamos ter que achar o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMS entre 10 e 12. Então, vamos ter que também decompor o 10 e o 12. Então, podemos dividir aqui por 2. 10 dividido por 2 igual a 5 e 12 dividido por 2 igual a 6. Então, temos aqui. Novamente, podemos dividir aqui por 2. 5 não divide por 2, vamos manter. Só apenas podemos dividir 6 por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, 5 mantemos, aqui 3. Podemos dividir por 3. Por 3, 5 não divide por 3, vamos manter. E 3 dividido por 3 é igual a 1. E podemos agora dividir por 5. Por 5 vai ser igual a 1. Então, apenas é só multiplicar este vezes este, vai dar 4. E aqui vai ser igual a 15. Então, 4 vezes 15 é igual a 60. Então, aqui é 4. Aqui é 4 a multiplicação. E a multiplicação também aqui é igual a 15. Então, o que falta é multiplicar 4 vezes 15. Então, 4 vezes 15 vai ser o mínimo múltiplo comum, que é igual a 60. Então, estamos a ver estas frações que nós temos aqui. O nosso denominador, aqui o denominador daqui é 10. Agora, esse denominador vai passar a ser agora 60. Não vai ser 10. Então, como é que vai ser? Vou escrever aqui 7 sobre 10. Então, agora eu quero que o denominador seja 60. Então, vou escrever aqui 60. Então, tem que se questionar o mesmo. Quantas vezes vou multiplicar o 10 para chegar no 60? Você sabe que 10 vezes 6, 10 vezes 6 é igual a 60. Então, esse mesmo 6 vai ter que multiplicar no numerador. Então, aqui vou escrever aqui 6. Agora, 7 vezes 6. 7 vezes 6 é igual a 42. 7 vezes 6 é igual a 42. Então, esta fração 7 sobre 10 é equivalente a 42 sobre 60. Agora, vamos fazer também o mesmo no 7 sobre 12. Vou escrever aqui 7 sobre 12. Então, a ideia é a mesma. Meu denominador agora quero que seja 60. Quero que seja 60. Então, quantas vezes vou multiplicar? Quantas vezes vou multiplicar o 12 para chegar no 60? Então, você sabe que 12 vezes 5, 12 vezes 5 é igual a 60. Então, aqui multiplico por 5, vai dar 60. O mesmo 5 vai ter que multiplicar por 7. E aqui tem que multiplicar agora por 5. Então, 7 vezes 5 é igual a 35. Agora, vejam que agora já temos aqui mesmo denominador. O denominador aqui é 60. Também o denominador daqui é 60. Então, como temos o mesmo denominador, vamos ter que agora reparar nos numeradores. O numerador daqui é 42 e daqui é 35. Então, entre 35 e 42, maior é 42. Então, como a fração maior é 42, que esta fração é equivalente a esta primeira, então logo a maior fração vai ser esta. Então, estamos aqui 7 sobre 10 é maior que 7 sobre 12. Então, nossa aula termina por aqui. Se você gostou da aula, por favor, dá um like. E se não se inscreveu também ao canal, por favor, inscreva-se. Muito obrigado.